Bom, pessoal, antes da gente treinar o nosso código com relação à organização do conteúdo, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que geralmente tem em todos os navegadores e que é muito útil quando a gente está trabalhando HTML, que é o inspetor de HTML. Então aqui no caso estou usando o Chrome, né, o Google Chrome. Se eu pressionar a tecla F12 do meu notebook, o que é que vai acontecer? Ele vai exibir aqui para mim, ó, essa janela aqui. Isso serve para a gente debugar a nossa página HTML. Então aqui, ó, quando eu seleciono aqui esse botão, né, ele serve para mim fazer uma inspeção dessa página. Então, ó, eu cliquei aqui e se eu vir aqui, ó, e vou selecionar, por exemplo, aqui, ele mostra para mim o que é isso aqui. Na verdade, isso daqui, ó, é uma div. Dentro dessa div eu tenho, ó, um cabeçalho, um H3, que nós já vimos. Lembra das listas que a gente viu lá na primeira aula? Então, aqui também, ó, é uma lista. Então, na verdade, ó, cada elemento da lista, né, o desenvolvedor fez um link. Então, aqui, por exemplo, quando eu clico aqui em página inicial, para onde que eu vou? Olha aqui, ó, é um link, um elemento A que a gente viu lá na primeira aula. Então, ele está direcionando por meio do atributo href para a página inicial do site, http://mus.ifsudminas.edu.br, tá? Então, é assim por diante. Isso aqui é muito útil, eu sugiro que vocês façam isso, entrem nos sites, ativem esse inspetor de elementos HTML por meio da tecla F12 do notebook de vocês, seja no Google Chrome, ou seja no Firefox, ou qualquer um outro navegador que vocês usem, tá? E comece a inspecionar a página, uma página qualquer, para vocês irem vendo os diversos elementos que formam aquela página em questão. Por exemplo, ó, aqui nesse caso específico, ó, nós temos aqui uma tabela. Ó, nós temos aqui uma tr, dentro da tr nós temos uma td, depois a gente tem uma outra div, aqui tem um link, tá? Então façam isso, explorem por meio desse inspetor de elementos, isso ajuda bastante na compreensão dos elementos, na compreensão de como que uma página HTML é estruturada. Bom, então vamos aqui criar um novo arquivo. Eu estou aqui, ó, na página do nosso projeto, que a gente criou lá naquela primeira aula, certo? Eu vou aqui criar um novo arquivo. Vou tirar a extensão txt aqui, eu vou chamar ele tabela.html, certo? Vou vir aqui no Sublime e vou abrir. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o doctype. Nossa tag raiz HTML. Vamos criar aqui a tag head. É interessante que vocês sempre mantenham o código identado. O que é identado? Por exemplo, aqui eu tenho HTML, dentro do HTML a head é filha da HTML. Então eu dou um espaço aqui. Visivelmente fica melhor para a gente organizar o nosso código. Aqui nós vamos colocar a tag meta.
tag title. Certo, elemento body. Bom, agora aqui no elemento body nós vamos criar 3 divs. Uma div que nós vamos dar um nome para ela de cabeçalho, uma div que nós vamos chamar de conteúdo e uma outra div que nós vamos chamar de rodapé. Então, nós vamos colocar aqui o atributo name. Aqui a gente vai criar uma outra. Conteúdo. E rodapé. Então, temos aqui as 3 divs. Vamos salvar e vamos só exibir para vocês verem. Por enquanto não está mostrando nada. Porém, se eu aqui, ó, vou startar de novo o inspetor de elementos, ó, não está exibindo nada, mas esses elementos já existem, ó. Eu tenho aqui o HTML, eu tenho o head e aqui, ó, as 3 divs que nós criamos. Bom, na primeira div nós vamos criar nós vamos inserir um elemento cabeçalho, um H1. E aqui na div conteúdo nós vamos criar o nosso elemento table. Nós vamos criar uma tabela. Nesse caso aqui, eu vou criar uma tabela. Tá? Eu quero exibir aqui alguns gastos nessa tabela. Então, para isso, eu vou criar uma linha. Essa primeira linha, eu vou ter os cabeçalhos, ou seja, os nomes das colunas dessa tabela, que vão ser por meio do TH, né? Descrição, valor, e data. Vou salvar. Vamos voltar lá na nossa página e ver como que tá ficando. Ah, legal. Criou aqui um título, né? Aliás, um cabeçalho. E aqui ele criou o nome dessas colunas: descrição, valor e data. Agora nós vamos criar uma outra linha. E aqui nós vamos colocar os conteúdos. Aqui é a data.
Salvei. Olha lá. Então na primeira linha eu tenho o cabeçalho e aqui nas outras linhas eu vou tendo, né, para cada coluna, né, o seu valor. Vamos inserir aqui mais alguns só para ficar melhor evidenciado. Vamos alterar aqui para um outro exemplo. Será aqui também. Salvei. Vou voltar aqui para minha página, atualizar. Beleza, criou aqui uma tabela com 3 colunas, nesse caso aqui 3 linhas também. Aliás, 4 linhas, né? Nós temos essa primeira linha aqui, que é o meu cabeçalho, que é o título de cada coluna, e 3 linhas contendo os conteúdos dessas colunas. Agora, imaginem que eu quero mostrar aqui o total. Então, eu vou criar mais uma linha. Onde eu vou exibir o valor total. Certo. Salvei, vou voltar aqui para a página, vou atualizar. Beleza. Só que aqui, ó, como essa tabela ela tem 3 colunas e aqui eu criei só 2, aqui ficou um espaço vazio. Se eu acionar aqui o inspetor de elementos, ó, aqui a gente vai vendo todos os elementos que a gente criou. Tá vendo? Então aqui eu só tenho duas colunas, eu só tenho 2 células, né, melhor dizendo. Seria interessante se eu mesclasse, então, essas duas aqui e exibisse o total aqui mesclando essas duas colunas, né? Essas 2 células. Como que a gente faz isso? Como a gente viu lá na nossa apresentação, basta eu colocar aqui o atributo COSPAN. Quantas células eu quero mesclar? 2 células. Vou salvar. Vou atualizar. Pronto. Aqui eu tenho o total que está nessa primeira célula. E na segunda célula eu mesclei ela com a terceira. Então agora ele vai ocupar todo esse espaço aqui. Olha lá, tá vendo? Então aqui ele ocupou isso daqui e agora o total ficou nesse local aqui. Certo? Para finalizar, vamos inserir mais uma informação aqui no rodapé. Vamos criar aqui um parágrafo. E aqui vamos colocar o nome da cidade.
Bom, pessoal, então é isso para essa aula. São esses conteúdos que nós vamos ver. Espero que com isso vocês consigam fazer o questionário e a nossa atividade prática. Não esqueçam de fazer a atividade prática. Na atividade prática, tudo que está pedindo lá é o que a gente fez de exemplo aqui e que foi falado na nossa aula. Mas perante qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição de vocês. Um abraço e até mais.